boa noite. Eu sou Rômulo GPF e esta é uma aula de física. Falaremos hoje sobre mecânica, mais especificamente hidrostática. Este é o terceiro vídeo sobre este tema. Eis uma questão de uma prova do Enem. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Então está aqui, né? Aqui é a água do mar, aqui é a caverna onde o mergulhador foi, né? Até onde ele chegou e onde foi formado então o bolsão de ar e ele ficou ali naquele local. Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para os indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então temos aqui um gráfico, né? Nos vai mostrar o tempo de descompressão em minutos em função da variação de pressão em quilopascals. Certo? Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de, isso aqui é a letra grega ρ, né? Que é usada muitas vezes para representar densidade, é igual a 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Então tem aqui as alternativas, né? Letra A, 100 minutos, letra B, 80, letra C, 60, letra D, 40, letra E, 20. Alguém pode ter ficado na dúvida aqui a respeito dessa simbologia, né? 10 metros vezes segundo elevado a menos 2, e aqui também quilograma vezes metro elevado a menos 3. Eu vou colocar um pequeno anexo aqui, entrando em detalhes sobre o significado disso, que é apenas uma forma de escrever, né, uma outra forma admitida pela matemática de se escrever, levando em consideração regras, né, propriedades de frações e potências e tudo mais, né? Mais especificamente envolvendo frações. Então, metro vezes segundo elevado a menos 2 é o mesmo que metro vezes 1 sobre segundo elevado a 2. Aqui, metro não alterou nada, a multiplicação entre os dois continua. S elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre S elevado a 2. Se eu inverter essa fração aqui, eu vou passar essa potência para cima, né? Vai ficar S elevado a menos 2 sobre o 1. Beleza? Porque quando eu posso, em qualquer fração, inverter ou trocar de lugar numerador com denominador, desde que eu mude o sinal do expoente. Certo? Então, isso aqui significa isto. Sendo assim, eu multiplico aqui numerador com numerador, denominador com denominador. Eu não tenho nada aqui no denominador, eu sei que é 1, né, que eu tenho. Então, vai ficar assim, ó. M vezes 1M, 1 vezes S elevado a 2, S elevado a 2. Então, metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado, certo? E que, normalmente, nós escrevemos assim, ó. Metro barra segundo ao quadrado, né? A mesma coisa é essa unidade escrita dessa forma aqui, ó, né? Que é o quilograma por metro cúbico. Vamos lá. Quilograma vezes m elevado a menos 3 é igual a quilograma vezes 1 sobre m elevado a 3, que é igual a quilograma sobre m elevado a 3, né? Multiplicando quilograma vezes 1 dá o quilograma, 1 vezes m elevado a 3, m elevado a 3, que é igual a quilograma por metro cúbico, que aliás isso aqui é quilograma por metro cúbico, né? E nós normalmente escrevemos assim, utilizando a barra, que significa que isso aqui é uma fração, isso tudo aqui, onde esse do lado esquerdo, né, da barra é o numerador e do lado direito da barra é o denominador. Ou seja, isso aqui que está escrito anteriormente, né?
Beleza? Só a título de esclarecimento, porque alguém poderia ficar na dúvida ao verificar essa forma de escrita, né, que normalmente não se usa em sala de aula. Muito bem, resolvendo então, vamos pegar aqui novamente a figura, né? Aqui a superfície do lado de fora da água, né? Onde está o ar da atmosfera, aqui pressão do ar da atmosfera nesse local aqui, então é 1 vezes 10 elevado a 5 pascals. Unidade oficial do sistema internacional, né? Não temos que transformar, nesse caso aqui, vamos usar como está. Aqui temos a distância de 50 metros da superfície da água até esse ponto aqui. E nesse ponto, a figura não está muito caprichada aqui, né? Porque seria nesse mesmo nível, ó, prosseguindo aqui até a superfície no interior já na entrada interior da caverna, onde se formou o bolsão de ar, né? E onde estaria então o mergulhador. Tá. O que acontece é que, havendo líquidos ou fluidos em equilíbrio, né? Líquido pode ser uma substância no estado gasoso também, ou vapor. Estando em equilíbrio, pessoal, no mesmo nível, você tem a mesma pressão nos diversos pontos daquele nível. Então, nesse nível, ou seja, nessa reta horizontal que eu pudesse traçar aqui, ó, qualquer ponto aqui, pessoal, todos eles, tanto até esse lugar aqui, como depois dessa distância de 30 metros que eu teria contornado aqui do lado de baixo dessa crosta aqui, né? Veja, aqui também, qualquer ponto aqui da superfície da água, né? Já que o líquido aqui é o mesmo, ó, a substância aqui é a mesma, está em equilíbrio. Então, a pressão de qualquer ponto aqui é exatamente igual à pressão de qualquer ponto aqui, ó. E em qualquer lugar à esquerda aqui que você prosseguisse, né, se fosse analisar para a esquerda, em qualquer ponto nesse mesmo nível, você teria a mesma pressão. Beleza? Então é só uma falta de capricho no desenho dessa figura aqui. E, então essa marca aqui teria que ser um pouco mais acima para ficar alinhada aqui com a superfície do lado de dentro do local onde se formou o bolsão de ar. Beleza? O que acontece então é que a pressão aqui vai ser igual a pressão aqui, ó. Certo? É como se aqui fosse um tubo, né? Aqueles tubos que você normalmente já viu em questões e tal. Em que de um lado e de outro, estando no mesmo líquido, em equilíbrio, né? No mesmo nível, né? De um lado e de outro tubo, você tem a mesma pressão. Certo? Vamos chamar aqui, ó, esse ponto aqui, já que se formou o bolsão de ar, ponto B. E aqui do lado esquerdo, aqui a partir do ponto a partir do qual se conta 50 metros até a superfície da água, né? Vamos chamar de ponto A, que é o ponto A da água, onde você tem uma coluna de água aqui em cima desse ponto, certo? E além disso, você tem do lado de fora a pressão do ar da atmosfera. Então, nesse ponto A aqui, você tem a pressão da coluna de líquido, de água aqui, ó, mais a pressão do lado de fora, que é a pressão do ar da atmosfera, né, que tem aqui o valor dela, certo? Então, a questão nos informa, né, alguma coisa aqui a mais, ó. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água seja ρ igual a 1000 kg por metro cúbico. Bom, vamos calcular a pressão no bolsão de ar, pressão no ponto B, certo? Sabemos então que a pressão nesse ponto é igual à pressão aqui no ponto A. E no ponto A tem essa pressão aqui da coluna de água, 50 metros de altura, mais a pressão do ar da atmosfera do exterior aqui, certo? E tem esse valor, 1 vezes 10 elevado a 5 pascal. Então vamos lá. Pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A, certo? No ponto A você tem essa pressão, a pressão dessa coluna de água de 50 metros de altura, mais a pressão do lado de fora aqui, ó, tá tudo em cima aqui do ponto A, ó. Tem essa coluna em cima dele, juntamente com o ar do lado de fora em cima
em cima também aqui. Tudo isso aqui, ó. Certo? A pressão está exercendo pressão no ponto A, beleza? Então vamos lá. A pressão no ponto B será igual. O que é que você tem no ponto de pressão no ponto A? A pressão do ar da atmosfera, do lado de fora aqui, né? Mais a pressão da coluna de água que está sobre o ponto A, beleza? Então a pressão no ponto B será igual. Substituindo aqui, ó, pressão do ar da atmosfera do lado de fora da superfície, está aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Eu vou escrever 1 vezes 10 elevado a 5 e não 1,0, porque não vai interferir na nossa resolução aqui e facilita a escrita, né? Evita confusões, certo? Então, no lugar da pressão da atmosfera, do ar do exterior aqui da água, né, da superfície externa aqui, vou escrever 1 vezes 10 elevado a 5, que é o valor dessa pressão, mais pressão da coluna de água em A, ou no ponto A, né? Ela é calculada multiplicando a densidade da água, né? Ou do líquido, que fosse aqui, mas no caso é a água, vezes a aceleração da gravidade, G, vezes a altura H daquela coluna, certo? Então vamos lá substituindo os valores que nós temos aqui. Pressão no ponto B vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a 5, conservei aqui, né? Mais densidade do líquido, que é a água, né? Densidade da água aqui, ó. Essa coluna é uma coluna de água. Tá aqui, ó, questão nos informa 1000 kg por metro cúbico, certo? Então a densidade ρ, né, igual a 1000 kg por metro cúbico. No lugar do símbolo ρ, escrevi 1000. Vezes aqui continua. No lugar de G, a aceleração da gravidade, né? 10 metros por segundo ao quadrado, vou escrever no lugar de G, 10. Vezes, no lugar de H, que é a altura aqui, 50 metros, certo? Então, no lugar de H, 50. Beleza? Está tudo no Sistema Internacional de Unidades, né? Tanto a densidade da água quanto a aceleração da gravidade, quanto a altura também, então não temos que transformar unidades aqui neste caso. Continuando então, pressão no ponto B igual a, conserva 1 vezes 10 elevado a 5, veja, daqui para cá o que eu vou fazer? Vou fazendo transformações para que fique o resultado também em notação científica, como está aqui antes do sinal de mais. Ó. Porque se eu conseguir aqui notação científica, e mais especificamente com a mesma potência de base 10, eu posso somar simplesmente o número que está multiplicando antes de cada uma delas. Vamos lá, 1000 é igual a 10 elevado a 3 em potência de base 10, certo? Vezes, então no lugar de 1000 eu escrevo 10 elevado a 3. Vezes 10 aqui, já é uma potência de base 10, que é 10 elevado a 1, né? Continua. Vezes 50, pessoal, é 5 vezes 10. Eu fiz com que aparecesse uma potência de base 10 aqui, que é 10 elevado a 1, tá aqui, né? Beleza. Pressão de B igual, conservei 1 vezes 10 elevado a 5 mais. Vou pegar aqui, ó, como a ordem dos fatores não altera o produto, vou pegar esse 5 aqui, que é um dos elementos que está participando aqui dessa multiplicação toda, vou colocar em primeiro lugar, certo? E vou escrever depois as potências de base 10 que eu tenho aqui na multiplicação, ó, 10 elevado a 3 vezes 10 daqui, vezes esse outro 10 aqui, certo? Prosseguindo. Pressão de B igual a 1 vezes 10 elevado a 5 mais 5, conservei aqui, vezes. Aqui, pessoal, tem uma multiplicação de potências de bases iguais, então conservo a base e somo os expoentes. O expoente aqui é essa primeira potência é 3, da segunda é 1, da terceira é 1. Então, fica 10 elevado a 3 mais 1, certo? Escrevi aqui, conservei a base, ó, que é 10 e somei, coloquei a soma dos expoentes. Não somei direto ainda, né? Pressão no ponto B igual a 1 vezes 10 elevado a 5 mais 5 vezes 10 elevado a 5. 3 mais 1 é igual a 5. Beleza? Chegando aqui, pessoal, posso efetuar a soma, porque eu tenho 1 vezes 10 elevado a 5 mais 5 vezes 10 elevado a 5. É como se eu tivesse 1 vezes x mais 5 vezes x, ou 1x mais 5x. Né? E o resultado, evidentemente, daria 6x. Então, aqui a pressão no ponto B é 6 vezes 10 elevado a 5 pascals. Certo? Porque a potência de base 10 aqui é a mesma nas duas notações científicas que eu tenho, antes do sinal de mais e depois do sinal de mais. Então eu simplesmente somo
o número comum que está antes de cada uma delas e conservo a potência, certo? Que é fator comum aqui nas duas parcelas. É como se eu tivesse dentro de parênteses 1 mais 5 que multiplica 10 elevado a 5, beleza? Deu 6 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Essa é a pressão que está ocorrendo então aqui no ponto B, aqui onde na superfície da água do local onde se formou o bolsão de ar. Continuando, agora vamos encontrar a variação da pressão do bolsão de ar para a atmosfera na superfície externa da água, né? Porque tem diferença, a pressão no local do bolsão de ar é maior, né? Onde se formou o bolsão de ar. Então vamos calcular a variação, que nada mais é do que a diferença de pressão entre os dois locais, né? Entre os dois pontos. O ponto lá da superfície da água onde se formou o bolsão de ar e o ponto da superfície da água lá do lado de fora, né? Na superfície externa da água do mar, ao lado próximo lá, né? De onde teria ocorrido esse fenômeno. Então a variação da pressão, pessoal, nada mais é do que a diferença, né, a subtração entre a pressão no ponto B menos a pressão da atmosfera, que é a pressão do lado externo, né, da água na superfície lá. Então, variação da pressão é igual o valor da pressão do ponto B, nós encontramos 6 vezes 10 elevado a 5, né, menos a pressão da atmosfera, que é 1 vezes 10 elevado a 5, que nós já tínhamos, né, a questão nos forneceu lá. O enunciado da questão já traz essa medida. Essa aqui nós acabamos de calcular anteriormente. Ó. Então a diferença entre as duas é a variação de pressão desde o local onde se formou o bolsão de ar até o lado de fora do mar, né, do lado externo, lá na superfície do mar, próximo lá onde o mergulhador então está. Então a variação da pressão, que é essa subtração aqui, veja que eu tenho a mesma potência de base 10 em cada uma das duas parcelas. Vou subtrair isso aqui por isso, né? Vou subtrair isso aqui disto, né? Então, é como se fosse 6x menos 1x. Evidentemente, vai ficar 5x, ou no caso aqui 5 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Né? Eu subtraio os números que estão antes de cada potência de base 10 e conservo essa potência, já que ela é igual nas duas parcelas, certo? É como se eu colocasse 10 elevado a 5 em evidência, né? Ficasse dentro de parênteses 6 menos 1, que multiplicam 10 elevado a 5. Isso evidentemente daria 5 vezes 10 elevado a 5 no resultado. Beleza? Então essa aqui é a variação da pressão, é a diferença entre a pressão no ponto B, onde se formou o bolsão de ar, onde o mergulhador ficou, né? E a pressão externa na superfície do lado de fora da água do mar, ali naquela vizinhança, certo? No gráfico, porém, as variações de pressão estão representadas em quilopascals, que é igual a 10 elevado a 3 pascal, né? 1 quilopascal é 10 elevado a 3 pascal. Corresponde a isso, porque o quilo nós sabemos, isso aqui é um prefixo do Sistema Internacional de Unidades, que corresponde à potência de base 10, 10 elevado a 3, ou seja, 1000, né? Que é um dos múltiplos, né, que facilitam a escrita das unidades de medida em várias situações. Então vamos transformar a nossa medida, o que nós encontramos aqui, ó, né, de variação da pressão, para que fique em quilopascals, para que então possamos comparar com a que nós encontramos, né, analisar, buscá-la para ver se a gente encontra lá no gráfico, dentro dos valores que lá estão, para então respondermos essa questão, beleza? Vamos escrever da forma como o gráfico nos apresenta. Então, transformando nosso resultado, vai ficar de acordo. Variação da pressão é essa aqui, que nós encontramos, né? 5 vezes 10 elevado a 5 pascal. Veja só, eu preciso fazer com que apareça 10 elevado a 3 aqui, ó, na minha escrita, né? Por quê? Porque 10 elevado a 3 é o prefixo quilo. Então, eu sei que isso vai estar dentro dessa potência de 10 elevado a 5 aqui, ó. Então,
Uma multiplicação será equivalente aqui a uma multiplicação de potências de base 10 será em que um dos elementos é 10 elevado a 3 será equivalente a 10 elevado a 5. Então só pode ser 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 2. Porque 10 elevado a quanto estaria multiplicando 10 elevado a 3 para dar 10 elevado a 5 como resultado? 10 elevado a 2. Então no lugar de 10 elevado a 5 eu escrevo 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3. Certo? Porque o 10 elevado a 3 eu preciso dele, que é o prefixo quilo, que é a forma que eu preciso escrever a minha unidade aqui, né, o meu resultado, a minha medida. Eu preciso escrever a minha medida utilizando esse prefixo, né, ao lado da unidade, para que eu consiga utilizar o gráfico, né, que ele apresenta as medidas de variação de pressão assim. O 5 aqui eu não mudei nada, ó, né? Então, prosseguindo, ó, variação da pressão, ΔP é igual a 5 vezes 10 elevado a 2, vezes, no lugar do 10 elevado a 3, simplesmente escrevo a letra K. E isso aqui é o prefixo quilo, quilopascal, né? 5 vezes 10 ao quadrado, quilopascal. No gráfico, as medidas não estão em notação científica, porque aqui nós encontramos em notação científica, né? Esse resultado aqui está em notação científica. Um número maior que 1 e menor que 10, multiplicando uma potência de base 10. E aqui a unidade usando ao lado um prefixo, certo? Então vamos escrever em um número comum essa medida aqui, ó. Vamos lá. Variação da pressão ΔP, que é igual a 5 vezes 10 elevado a 2 kPa, vai ficar variação da pressão é igual a 5 vezes 10 elevado a 2, pessoal, sabemos que é 100, né? Então no lugar de 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, né, eu escrevo 100. A unidade aqui com o prefixo quilo eu deixo, porque eu não posso fazer com que esse prefixo desapareça. Chegamos a essa escrita, né, porque é necessário assim, porque o gráfico dessa forma também nos apresenta. Variação da pressão ΔP igual a 5 vezes 100, 500, né, 500 kPa. Então aqui está escrito a medida da variação da pressão em número comum, porque é dessa forma que o gráfico nos apresenta. Existem questões que ocorre o contrário, né? Você calcula a medida em número comum, tal, encontra o resultado em número comum, porém ao fazer a análise, uma representação gráfica de alguma outra forma lá, tal, aparece notação científica, mas aqui foi desse jeito. Beleza? Resultado final, então, vamos ver. A variação da pressão ΔP igual a 500 kPa que encontramos é a descompressão a qual o mergulhador deverá ser submetido ao ir do local do bolsão de ar, onde a pressão é 6 vezes 10 elevado a 5 pascals, para a superfície externa da água, onde a pressão que tem lá é a pressão da atmosfera, né, que é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 pascal. Então, a descompressão a qual ele terá que ser submetido para não ter problemas de saúde é a redução, né, da pressão desse ambiente que ele se encontra lá no bolsão de ar, que é essa pressão aqui, para essa outra pressão aqui, que é a pressão do ar exterior, para onde ele vai ser levado, né? Essa é a descompressão a qual ele deve ser submetido. Bom, aqui está o gráfico, né? Onde nós temos então o tempo de descompressão em minutos, em função da variação de pressão em quilopascals. E a questão nos pergunta, em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Bom, de acordo com o gráfico, nós temos que, que ocorra uma variação de pressão de 100 kPa, é necessário um tempo de 20 minutos, tá? Para haver essa variação aí. Para haver uma variação de pressão ou uma descompressão de 200 kPa, é necessário um tempo também de 20 minutos. Aqui tem uma ligeira variação, né, de um para outro, mas para uma variação de pressão de 200 kPa é necessário também um tempo de 20 minutos, certo? Para que haja uma variação de 300 kPa é necessário um tempo de
Está entre 20 e 40, mas um pouco abaixo do meio, né? O meio aqui seria 30, né? 30 minutos. Um pouco abaixo. Aproximadamente os 25 aí, né? Mais ou menos. Para que haja uma variação de pressão de 400 kPa, ó, é necessário um tempo de 40 minutos. Beleza? Para que haja uma variação de pressão de 500 kPa, é necessário um tempo de 60 minutos. Para que haja uma variação de pressão de 600 kPa, é necessário um tempo de 80 minutos. Para que haja uma variação de pressão de 700 kPa, será necessário um tempo de 100 minutos. Ora, em nosso caso aqui, nós temos uma variação de pressão, né? Desde o local onde se encontra lá o mergulhador, lá onde se formou o bolsão de ar, até a superfície externa do mar lá próximo, uma variação de pressão de 500 kPa. Então aqui está a variação de pressão da nossa situação, do nosso caso aqui, a qual deverá ser submetido o mergulhador, né? Então essa variação de pressão ocorre, para que ela aconteça, né, é necessário um tempo de 60 minutos. Aqui, ó, certo? Então, dentro das alternativas aqui, ó, em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido, né? Então, 60 minutos, letra C, ó. Essa então é a alternativa correta, certo? Tranquilo então? Dúvidas nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo.